Oferecimento Grupo Creluz. Olá, você que nos acompanha pelos canais da Novo Rural. Hoje a gente conversa com o Luciano Schwerz, gerente regional da Emater em Frederico Westphalen, que vai atualizar para a gente a situação das áreas de trigo aí da região. Luciano, seja bem-vindo aos canais da Novo Rural. E para a gente começar, em que fase de desenvolvimento nós estamos do trigo, né? Já estamos bastante adiantados, mas eu gostaria que você nos atualizasse nos 42 municípios da Emater de Frederico Westphalen e também como é que essas chuvas dessa última semana têm impactado nessas lavouras. Olá, Graça, e olá a todos que nos acompanham. Uma grande satisfação sempre poder estar participando, interagindo com a Novo Rural. De fato, estamos já indo para o final do mês de setembro e o mês de outubro é marcado pelo início da colheita. Então, estamos com hoje praticamente 10% das áreas de trigo da nossa região já indo para as condições de maturação, né? E isso, com a condição de chuva que a gente tem tido, já começa a surtir um sinal de alerta, né? Porque as chuvas no período de maturação acabam causando uma respiração mais acelerada dos grãos e, consequentemente, isso leva a uma degradação do amido e baixa o peso hectolítrico, né, do trigo. Então, essa preocupação está tendo. Apesar de que os prognósticos climáticos apontam aí na segunda quinzena de outubro, mas até para o mês de novembro, precipitações dentro da normalidade ou até mesmo abaixo. Então, acredito que esse momento também seja importante para a reposição hídrica dos solos. Então, o agricultor, de certa forma, não está se preocupando tanto com esse momento porque precisa também da chuva, assim como para as lavouras de milho, né? Ele é extremamente importante. Mas olhando para o cenário de trigo da nossa região, é importante destacar, né? A maior parte do nosso trigo ainda está na fase de floração e enchimento de grão. E essa parte é muito importante, né? Principalmente a floração, ela associada com estes momentos de chuva, traz o risco, né, da infecção com a giberela. A giberela, fungo que está presente, está no ar, né? Não tem como a gente tentar fazer outras estratégias de manejo que não usando cultivares que tenham aí uma certa tolerância. O escalonamento também, né, é importante para você não arriscar tudo num único período, né? E os manejos fitossanitários, né, que a gente tem visto aí que conseguem surtir um bom efeito. Esse manejo fitossanitário é diferenciado, tá? Diferente daquilo que a gente faz com outras doenças. Para a giberela tem que ter alguns detalhes, alguns cuidados. Então, dentro disso, hoje nós temos aproximadamente 30% em floração e 50% das lavouras em enchimento de grão, 10% ainda em fase vegetativa, que é o trigo que foi semeado no mês de julho. Nós tivemos uma boa parte também dessas áreas semeadas no mês de julho. E isso, Graça, hoje perfaz aí em torno de 140 mil hectares aqui na região, tá? A gente está atualizando essa informação, é importante dizer, nos tem chamado a atenção, a gente tem girado bastante por aí, as áreas de trigo nos parecem que a estimativa inicial ela vai ser superada, então, mês a mês a gente vem atualizando isso, e é importante destacar, o padrão das lavouras está muito bom, muito interessante mesmo. Acredito que o frio, né, muito intenso que tem acontecido no mês de junho e julho foi muito importante para aumentar o número de afilhos, para as questões sanitárias. Tem muita lavoura de trigo esse ano aí que vai conseguir passar o ciclo com pouco tratamento fitossanitário. Isso também é importante porque reduz custo. Mas, enfim, é um cenário bastante otimista, assim dizendo, com preços animadores e uma grande expectativa, né? O agricultor talvez tenha aí a oportunidade de ganhar uma boa rentabilidade, um bom dinheiro na cultura de inverno, que sempre é tida como secundária e em algumas propriedades ela nem é feita. Tá certo. Isso tudo, como é que pode impactar na nossa produtividade? Eu sei que provavelmente é cedo, né, para ter uma estimativa, obviamente, mais certeira, né, vamos dizer assim, mas levando em conta esse cenário dessa semana, né, Luciano, que você relatou há pouco, se espera uma boa produtividade dessas áreas nesse ano? O que vocês têm visualizado nesse aspecto?
Bem, a produtividade, ela sempre é um fator que a gente precisa entender um pouco. A Emater usa os dados médios das últimas 5 safras como pontapé inicial. Bem, isso nos coloca sempre numa média bem mais ponderada e mais baixa do que o normal. Se a gente falar com qualquer produtor, ninguém planta trigo para colher menos que 50, 60 sacas por hectare. No Claro. entanto, a média ela considera, né, eventos climáticos, tudo o que aconteceu. Então é algo muito próximo da realidade e de uma expectativa mais conservadora. O que a gente trabalhou nessa safra atual? Nós trabalhamos aí na questão do trigo com 3.420 quilos de expectativa inicial. Hoje, o que a gente consegue observar? O potencial que nós temos nas nossas lavouras, ele está muito interessante. Primeiro, não tivemos nenhum efeito de geada, né? Isso foi fundamental. Segundo, nós tivemos uma boa implantação das lavouras e tivemos uma boa condição de aplicação de nitrogênio, algo que no ano passado mesmo foi difícil, porque nós tivemos, no período da aplicação de nitrogênio, chuvas fortes, intensas, e que também gerou uma certa perda desse nitrogênio em termos de lixiviação. Então, esse manejo bem feito, a não ocorrência de geadas, algumas poucas áreas que tiveram problema de acamamento nos últimos dias, mas são situações pontuais. A chuva, que até esse momento ela não traz problema, ela traz benefício, porque nós vamos poder encher bem esses grãos com a umidade do solo. Certo. Então, tudo nos leva a entender um cenário de uma produtividade acima do que nós esperamos no início dessa safra. O quanto acima? O trigo é uma das culturas que a gente mais se surpreende em produtividade. Tá? Eu tenho certeza que quem nos acompanha, né, pode dizer que muitas vezes tu olha para a lavoura, você imagina algo, só que quando começa a sentir o grão, o peso desses grãos, o número de grãos por espiga, isso varia muito. O número de espigas por metro quadrado, aí a gente pode efetivamente dizer o que está acontecendo. Mas tranquilamente hoje a nossa produção média na região tende a ficar acima dos 60 sacos por hectare, podendo, né, ao final dessa safra, nós acho que bater aí os 65 de média na nossa região. Essa é uma expectativa nossa particular, porque de fato a gente conhecendo um pouco sobre a cultura do trigo, olhando para as lavouras que tem, é animador. Excelente. Para a gente finalizar, Luciano, que orientação que você deixa aí para o produtor para esse encaminhamento do fim de ciclo, né? Muito importante, né? Os agricultores que estão com as lavouras em fase de floração precisam estar atentos, né? A giberela, ela com certeza ela vai estar presente nas nossas lavouras. A gente já visitou áreas onde a aplicação no momento errado já foi suficiente para permitir a entrada. Então, ter cuidado, quem tem trigo em floração, realizar as aplicações antes das chuvas, tá? Esse é o grande detalhe, a aplicação precisa ser feita antes de que ocorra a chuva, o período de bolhamento, que é o grande fator chave aí para essa infecção. E para aqueles que já têm, né, a floração pronta, já estão na fase de enchimento de grão, monitorar, né, dentro das condições do ciclo, observar. Nós temos esse ano a ferrugem linear que está atacando na região. A gente está com 7 áreas de observação de trigo, inclusive, se eu aproveitar e deixar o convite, no dia 1º de outubro, na próxima sexta-feira, em Rodeio Bonito, nós vamos ter o primeiro dia de campo de trigo nesse projeto de 2021. São 17 cultivares que vão ser apresentadas, estratégias de manejo, né, com a parceria com a Coopera 1, também com a Simbiose, onde a gente vai estar mostrando parcelas que foram cultivadas com produtos biológicos. Enfim, um trabalho para melhorar a rentabilidade da cultura de trigo. E dentro desse cenário de rentabilidade, nós temos hoje um complexo de cultivares muito grande, com cultivares que têm maior resistência ou tolerância a algumas doenças, outras a questão de espiga. Então, o produtor precisa manejar de acordo com a cultivar e com o seu microclima. Isso é fundamental. E agora, claro, indo para o final do ciclo, é muito importante manter a atenção, né, nessas janelas de colheita.
Então, o produtor precisa se preparar, estar bem preparado, porque talvez nós tenhamos janelas mais curtas do que foi em 2020, onde a gente vivia uma forte estiagem e foi muito tranquilo. Esse ano talvez não seja dessa forma, então algumas práticas poderão ser necessárias, até mesmo a prática de dessecação pré-colheita, né, que é uma forma da gente homogeneizar a lavoura, da gente também poder antecipar alguma área e escalonar um pouco essa colheita. Então não é uma prática que deve ser usada como regra, mas sim é uma ferramenta que entra de manejo também agora pré-colheita e que pode favorecer aí o produtor. De maneira geral, Graci, é um momento muito importante. A agricultura hoje respira, né, uma situação de bons preços, de boa produção, e o agricultor precisa estar atento. Nós, quanto Emater, estamos sempre à disposição para empregar o melhor pacote tecnológico. E quando eu falo pacote tecnológico, é monitoramento, é um bom manejo, são boas sementes, são boas práticas agrícolas, um conjunto de ações que vão levar a esse resultado final. Infelizmente, na cultura do trigo, a gente sempre teve um certo preconceito, achando que era uma cultura secundária ou, né, ainda como eu falei, a maior parte da nossa área na região no inverno não cultiva trigo. Né? A maior parte da nossa área estão com outras, ou plantas de cobertura, ou em pousio, né? Então, nós temos muito potencial com a cultura do trigo e esse vai ser o ano da virada. Eu acho que o trigo vai ter plenas condições, se assim as condições climáticas nos permitirem até o final da safra, de poder mostrar que ele é, sim, uma grande fonte de renda também para o agricultor. Ótimo. A gente agradece, então, a participação do Luciano Schwers, gerente regional da Emater em Frederico Westphalen. Luciano, sempre bom tê-lo aqui e obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Graças, nós que agradecemos, né? Sempre é muito bom poder estar com vocês, transmitindo, levando e ainda mais boas informações, né, referente a esse momento especial que a gente vive. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.